O tema é globalização e a crescente necessidade da internacionalização de profissionais e de empresas. A gente fala muito sobre esse tema numa maneira de conscientizar as pessoas da importância dessa internacionalização. Mas o que é internacionalizar? Por que é que eu tenho que me internacionalizar? Tem uma música do Rapa, num show que ele deu em Brenan, em Recife, Pernambuco. Em Brenan, em Recife, Pernambuco, no museu, que ele convidou o Rapadura, que é um artista cearense, e que na música eles questionam: será que por eu falar inglês eu sou abestado, mas eu falo nordestinês? Bom, eu também falo nordestinês. Mas a questão é que, para artistas e para algumas profissões, talvez o aprendizado de um outro idioma não seja essencial. Mas, para a maioria das profissões, para a área de gestão, de administração, para o direito, para alguém que esteja buscando um mestrado ou doutorado, vocês vão sentir, sim, essa necessidade de um outro idioma. Então, quando a gente fala de internacionalização dos profissionais, a gente está falando de uma maneira do profissional aprender mais, abrir sua cabeça, entender que existem maneiras diferentes de ver o mundo e começar a praticar o que nós chamamos de diplomacia corporativa, certo? Mas vamos por partes, tá? Por que a gente fala tanto de internacionalização de profissionais? Porque nós estamos vivendo num mundo altamente globalizado. E não é uma globalização recente, não é que acontece nos últimos 10 anos. A globalização, ela acontece há mais de 500 anos. Quando nós estudamos as fases históricas da globalização, a gente vê que com as grandes navegações, quando as caravelas lá de Cabral vieram até o Brasil, aquilo ali foi a fase 1 da globalização. Essa fase 1, ela é marcada pelos grandes países europeus buscando novos territórios e novas riquezas e mandando os seus exploradores em seus barcos à vela buscar essas novas riquezas em locais nunca antes por eles explorados, porque aqui no Brasil nós já tínhamos nativos brasileiros indígenas, certo? Então, a globalização começa em 1450, com as grandes navegações, e esse período da fase 1 da globalização, ela se estende por uns 400 anos, tá? Mas, depois disso, veio a Revolução Industrial, e com o surgimento das máquinas e das empresas, com a Revolução Industrial, surge uma nova fase da globalização. A Revolução Industrial e o surgimento das máquinas a vapor começou a dar às pessoas a noção de que eles poderiam produzir mais. Mas para produzir mais, eles precisavam de mais recursos. Recursos materiais, financeiros, humanos. E começaram a juntar aglomerados de recursos em certos locais e as pessoas começaram a ter que estudar como eu vou administrar isso tudo. Daí surge a própria administração. A administração surgiu justamente dessa revolução industrial e dessa necessidade das pessoas de organizarem melhor seus recursos. Essa é a fase 2 da globalização. Nessa fase, a gente vê aí o surgimento das grandes empresas. Se você analisar, foi aí que surgiu a Coca-Cola, a Ford, a GM, a General Electric, que é a GE, né? No começo dos 1900, aí nos primeiros 20 e 30 anos, surgem empresas que ainda existem até hoje. Conceitos criados nessa época por Henry Ford, como a linha de produção, estudo de tempos e movimentos, são utilizados até hoje pelas empresas. Tá? Mas o tempo foi passando e aí vem a revolução tecnológica. Com a revolução tecnológica, o surgimento da internet, o barateamento dos custos de comunicação, de viagem, surge uma fase onde as pessoas estão à frente dessa mudança. E aí estamos hoje aqui. Vivemos num mundo globalizado, altamente interconectado, com empresas que, de multinacionais, passaram a ser transnacionais. Empresas que transcendem fronteiras. Uma empresa como a Nike, por exemplo, que tem várias fábricas em vários países diferentes,
tem um centro financeiro na Europa, em Amsterdã, tem centrais de marketing e comercialização em várias partes do mundo e tem ações na Bolsa de Valores. De que nacionalidade ela realmente é? Será que ela tem uma nacionalidade? A Coca-Cola, que tem uma capilaridade mundial. A gente só não diz que é uma empresa global porque, obviamente, ela não está em 100% de todo o globo. Pode até já estar, mas aí a gente fala que são empresas transnacionais. São empresas que transcendem fronteiras. A Burger King, por exemplo, conhecida como uma multinacional britânica. A Burger King foi comprada e hoje está sobre a gestão do grupo brasileiro, certo? Que, por sinal, todos deviam ler o livro Sonho Grande, que é a história do grande exemplo das multinacionais e das transnacionais do ponto de vista de um grupo brasileiro de empreendedores e de gestores, certo? Mas vamos voltar para o tema, que é a internacionalização de profissionais. Então, nós temos empresas transnacionais, nós temos empresas aqui dentro do nosso Nordeste do Brasil, atuando em vários segmentos que têm capital estrangeiro e aonde nós ficamos nisso tudo aí. Por isso que a gente tem que se internacionalizar. E o que é se internacionalizar? Primeiro, aprender um novo idioma. Você fala um outro idioma fluente? Por que não? Não é? O mundo, ele existe para ser explorado. E o mundo não é feito de um só idioma. Existem mais de 6.000 idiomas no mundo. E nós precisamos abrir nossa mente para saber que nem todo mundo é obrigado a falar o português. Ah, mas eu não sou obrigada a falar o inglês. Não, você não é obrigado a falar o inglês. Só que, pela ordem natural das coisas, o volume do comércio, o volume das transações financeiras, pela Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá falarem inglês, o inglês ele virou meio que o idioma oficial dos negócios. E o dólar, a moeda oficial dos negócios também. Então, uma opção seria falar inglês, tá? Mas você pode falar mandarim. O mandarim é o idioma mais falado no mundo hoje. Ou o espanhol, tá? Você tem várias opções. A gente só não pode achar que, para ter sucesso profissional nesse mundo globalizado, um idioma só basta. Não basta. E digo mais, a gente acha que não aprende, mas a turma nova aí, as crianças que estão sendo criadas agora em escolas bilíngues, elas vão entrar no mercado de trabalho daqui a 10, 15 anos, falando outros idiomas. E o que é que vai acontecer com o profissional que está no mercado entre 25 e 30 anos e essa turminha entra? Então, a gente tem que se preparar aprendendo um novo idioma. Também não é desculpa dizer que não tenho dinheiro para pagar escolas de idioma. Nós temos inúmeras escolas de idioma dos mais variados preços e existem várias opções online, certo? Então, mas se internacionalizar é só falar um outro idioma? Não. Precisamos entender o que é a diversidade cultural. Precisamos entender que o mundo é feito de milhares de costumes, de crenças, e que a nossa crença, a maneira de ver o mundo pelos meus olhos, talvez ela não seja a certa, porque aqui eu estou certo e outro país está errado. No mundo globalizado, temos que ter a visão de que o mundo é feito por diferenças. Diferenças culturais. A diversidade cultural tem a ver com costumes de religião, costumes sociais, maneira de vestir, maneira de saudar, dar 2 beijinhos, não dá, hábitos culinários, hábitos familiares, economia, sistema político, forma de governo, tudo isso tem a ver com a diversidade cultural. Mas o mais importante num processo de internacionalização é entender que nem sempre você está certo. É entender que o que eu acho óbvio, o que para mim é claro e é óbvio, para outra pessoa de outro país pode ser um total absurdo, certo? No ambiente de trabalho, o ideal é que o ambiente de trabalho seja neutro, que você tente dar opções e oportunidades para que todos trabalhem e se deem bem, sem oprimir,
ou sem criar situações que venham a constranger A ou B, certo? Aí você pode dizer, mas isso é besteira, diversidade cultural é só o que a gente tem no Brasil. Aí é que você se engana. Quando a gente fala de internacionalização de profissionais, existe uma teoria muito interessante chamada do fator Brasil. O que é o fator Brasil? Nós somos acomodados. A gente é muito acomodado e leva muita coisa na brincadeira. Como assim? O fator Brasil tem a ver com o tamanho do nosso país. Nós vivemos num país que tem o tamanho de um continente, um país muito grande. E isso nos dá uma segurança muito grande. E para quem vive no Nordeste, mais ainda. De um lado nós temos o oceano e do outro lado, geralmente, temos milhares de quilômetros de terra, de cidades menores, e a gente não tem o quê? Contato com as fronteiras. Se você olhar o mapa do Brasil, o lado do Brasil que tem contato com nossos países vizinhos aqui na América do Sul, a área do território brasileiro que tem esse contato é pouco habitada. São áreas de floresta, de fazenda, são pouquíssimos habitados, pouquíssimo habitadas. Então, é uma área que nossa população brasileira não está em grande quantidade em contato com a população de outros países, a não ser do sul do país, óbvio, né? A nossa região sul, sim, tem um contato mais ativo com nossas fronteiras e com os países vizinhos, mas o restante do Brasil não tem. Então, isso também nos deixa numa situação de conforto. Então, somos gigantes geograficamente falando. 2, temos pouco contato territorial de fronteira com nossos países vizinhos. 3, somos homogêneos na nossa religião. Calma, vou explicar. Mais de 90% dos brasileiros são cristãos. Católicos, protestantes, batistas, mas acreditam em Jesus Cristo. Quando a gente convive dia a dia com pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, daí você vê grandes diferenças culturais. Vou dar um exemplo rápido. Trabalhei numa empresa e tinha um colega meu nessa empresa, nos Estados Unidos, que era muçulmano. Estávamos trabalhando até tarde, pedimos pizza, ele não falou nada, ninguém perguntou, as pizzas chegaram e eles disseram, eu não vou comer da pizza. E nós perguntamos por quê? Porque todas as pizzas têm alguma coisa com porco. Bacon, calabresa, pepperoni, presunto. E para o muçulmano, o porco é um animal impuro, então ele não comeria da pizza. Eu, na minha inocência, me ofereci para tirar. Não, eu tiro da pizza para você comer, porque a gente estava trabalhando até tarde e ele ia ficar sem se alimentar. Ele falou, não, depois que o porco toca um outro alimento, o outro alimento vira impuro, então eu não vou comer. É a crença dele, é a opção dele, e ele não comeu, tá? Então, coisas como essa, que talvez a gente ache besteira, para eles não são, e a gente tem que respeitar a opinião deles. É uma opção dele. Então, eu não vou me prolongar, porque existem inúmeras, milhares de diferenças culturais. Eu só estou querendo dizer que temos que entender que nem sempre a nossa visão do mundo é a correta, que nem sempre os nossos hábitos são os melhores, que uma outra pessoa de um outro país pode achar super estranho algo que a gente faça. Então, nós temos que respeitar as diferenças culturais, nós temos que manter uma mente aberta para entender o porquê daquela diferença, o porquê daquela ação, e dentro do possível, não vou dizer se adaptar a ela. Se a empresa que você trabalha ela é estrangeira, você vai ter que se adaptar às regras do país onde você está. Se a empresa estrangeira está dentro do Brasil, ela vai ter que se adaptar às leis trabalhistas do Brasil. Mas os fatores culturais, eles são inerentes à cultura de dentro de cada organização. E se você tem um número de pessoas de um certo país trabalhando na organização, vão existir diferenças culturais que vão tender mais para um lado ou para o outro. E aí o profissional vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar. Não vai poder ficar batendo de frente sempre dizendo que sua forma é a certa. Não é? Óbvio, você fala da sua opinião, mas sem criar um conflito. Tá? Então,
Voltando para o fator Brasil, tá? Um país predominantemente cristão, onde a gente não vê no dia a dia grandes diferenças religiosas. Isso também nos deixa um pouco acomodado, certo? E por último, nós somos um dos únicos grandes países do mundo que só falam um idioma. O Brasil só fala português. Temos vários sotaques. Tia, dia, não é? Podemos brincar à vontade com os sotaques, mas só falamos um idioma. O percentual da população brasileira que fala o tupi-guarani ou algum idioma indígena é muito pequeno. E o resto do mundo? Os Estados Unidos, grande parte da população americana fala espanhol. Existe um percentual muito alto de pessoas falando espanhol nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o inglês e o espanhol. O Canadá é o inglês e o francês. A China tem o mandarim e diversos dialetos, desculpe. A Índia também. Então, os grandes países, eles falam mais de um idioma, tem dialetos. E os pequenos também. A Suíça tem o dialeto suíço e eles falam alemão, italiano, francês e o inglês, porque aprendem na escola. Isso é porque eles são mais inteligentes que a gente? Não. É porque eles têm a necessidade de aprender um outro idioma e nós não temos. Mas essa necessidade existe. E é através dela, da necessidade da internacionalização contínua, que nós, como profissionais, temos que buscar crescer, aprender e cada vez mais estarmos aptos a atuar como profissionais globalizados, internacionalizados. Então, busquem entender de diversidade cultural, busquem aprender um novo idioma, busquem expandir a sua mente sobre diferentes visões. E uma sugestão, aprendam a história mundial. Se você buscar na história mundial, você vai entender que a maioria das diferenças culturais existentes tem base em fatos históricos. Então, aqui fica a mensagem para que a gente busque se internacionalizar como profissionais. Eu espero ter falado, é um tema muito longo, que a gente pode falar por horas, mas eu espero ter conseguido passar um pouquinho dessa mensagem aí da internacionalização. Respeitem as diferenças e vamos ser todos profissionais internacionalizados e globalizados. Um beijão.